Por mais uns minutos de pé, abramos nossas Bíblias em Romanos, capítulo 9. Glória a Deus. Romanos, capítulo 9. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Romanos, capítulo 9. Glória a Deus. Desligar os demais microfones. Glória ao Senhor. Quem encontrou Romanos capítulo 9, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Vamos aguardar alguns instantes. Glória a Jesus. Estamos felizes, irmãos, de termos chegado a esse capítulo. E esse é um dos capítulos que faz com que muitos, eu digo eu, fiquei vários anos sem expor Romanos, só para não encarar Romanos 9. Todos encontraram, irmãos? Amém? Nós vamos começar a ler em pé, depois sentamos para terminar de ler o capítulo todo junto, em nome de Jesus. Digo a verdade em Cristo, não minto, e minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, a eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas e deles também tem de Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos nós. Deus bendito para sempre, amém. Os irmãos podem sentar. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos e amados irmãos, antes de entrarmos nesse texto, vamos a algumas considerações. Primeira consideração, vou começar assim, mas vai lá. Primeira consideração, irmãos, é que, não sei se os irmãos gostam de futebol, aqui os irmãos são muito desligados de futebol. Só gosta, irmão, sabe, de futebol? Ninguém gosta de futebol. Então, mas vai ter que ser um exemplo que tem para explicar. Meus amados irmãos, para quem já recebeu uma palavra de Deus que vai um dia pastorear, liderar, ou para quem um dia tem, para quem tem esse anseio, esse desejo de ser pastor, tem que lembrar que o pastor é basicamente um segundo volante. Para quem não entende futebol, o pastor é o segundo volante. É aquele cara que ele não é nem zagueiro, ele não é nem atacante, ele não é nem lateral, ele não é nem goleiro, ele não é nem nada. Ele tem que saber fazer um pouco de tudo, tem que saber um pouco de tudo. Normalmente o segundo volante não é o melhor atacante, não é o melhor defensor, não é o melhor em nada, mas ele tem que saber fazer um pouco de tudo para poder compor o time. Quando o time ataca, ele ataca. Quando o time defende, o time defende. Quando tem confusão, ele briga. É isso mais ou menos que é o ministério pastoral. O ministério pastoral é você ter uma noção um pouquinho de tudo para que a obra do Senhor ande. Claro que no ministério pastoral vai ter pessoas que entendem mais a palavra de Deus, e aí existem os mestres. É claro que na igreja vai ter pessoas mais poderosas, e aí que existem os profetas e os apóstolos. É claro que vai ter pessoas que vão entender melhor de dinheiro, e para isso que tem os diáconos, a administração, mas tem que ter uma noção um pouquinho de tudo. E por que eu entrei nesse tema para falar com os irmãos? Porque talvez isso seja a resposta de Deus para alguém. E a segunda coisa, meus amados irmãos, é que nós, independente dos cargos que nós temos, não podemos focar a nossa visão em um ponto só. Foi pregado terça-feira aqui que o Senhor quer que nós sejamos plenos. Então nós temos que ser plenos no poder e não podemos respeitar ou esquecer ou deixar de lado as coisas que aparentemente são complexas na palavra de Deus. Segunda coisa para a gente poder entrar no texto, meus amados irmãos, é que nós temos que entender que Deus, Ele é soberano. Glória a Deus, glória a Deus. Os irmãos que gostam de ler, eu recomendo os irmãos lerem um livro de Nárnia, as Crônicas de Nárnia. O último livro é o Confronto Final, e lá tem uma discussão sobre a soberania de Cristo. E a discussão é o seguinte: eles dizem que o leão que representa Cristo, ele é soberano, que ele não obedece nenhuma regra, que ele pode fazer o que ele quiser a qualquer momento, e a qualquer momento ele pode fazer o que ele quiser. Isso é um time, na verdade é o time do mal que defende essa visão. Do outro lado tem um time mais comedido,
afligido. E ele diz o seguinte: olha, Deus tem todo o poder, o rei tem todo o poder, mas ele limitou o seu poder à sua própria palavra. Então ele não faz nada sem anunciar, ele não faz nada sem poder encaixar naquilo que ele já tinha dito. Deus tem poder para desconsiderar a Bíblia e fazer o que ele quer, irmão? Sim ou não? Sim. Mas ele faz? Não, porque ele é fiel e não nega a sua palavra. Glória a Deus. A terceira coisa para começar a pregar, meu Deus do céu, eu não vou conseguir pregar hoje não. A terceira coisa para começar a pregar, meus amados irmãos, é que nós devemos sempre olhar para a palavra de Deus com o sentido que a palavra de Deus quer dizer. Nós não devemos olhar para a palavra de Deus e tentar empurrar para a palavra de Deus o que a gente quer. A gente tem que olhar para a palavra de Deus e tentar olhar para a palavra de Deus e tirar dela o que está querendo nos falar. Nós não podemos empurrar uma explicação para a palavra de Deus, mas nós temos que tirar o que ela está querendo nos dizer. É assim que deve ser a nossa visão. Sistemas teológicos, irmãos, são bons para poder fazer com que a gente entenda algumas coisas, fazer com que a gente entenda algumas complexidades bíblicas, mas nós não devemos aceitar o sistema quando ele contradiz a palavra, quando precisa forçar para encaixar nele. Quer ver? Vou dar um exemplo muito simples. Nós acreditamos que Deus prospera, sim ou não? Sim, glória a Deus, nós acreditamos que Deus prospera. Nós acreditamos que Deus envia a bênção para os servos dele, sim ou não? Nós acreditamos que o Senhor responde oração, sim ou não? Então nós acreditamos no sistema de um Deus provedor, amém? Então, já que Deus é um provedor, nós vamos deduzir que as pessoas, os crentes fiéis, não passam por necessidade, amém? Amém. Não, misericórdia. Olha, irmãos, não. Então, amém, irmão. Se nunca lhe faltou R$1, conversa comigo qual que é o segredo. Nós acreditamos que Deus é um Deus provedor, mas no nosso sistema nós acreditamos que Deus, pela sua infinita sabedoria, nos permite passar por algumas provas, para que nós nos tornemos cada vez mais dependentes dele. Amém? Glória a Deus. Por que eu estou falando isso aqui, irmãos? Porque o capítulo 9, ele não está deslocado de toda a Bíblia. Ele não é um capítulo que foi jogado. Se a gente fizer uma revisão dos capítulos, nós vamos ver que Deus vem trabalhando em todos os capítulos uma ideia. No capítulo 1, Deus trabalha a ideia de que se você negar Deus primeiro, Deus fará você negar Ele para sempre. No capítulo 2, nós vamos ver que não é só porque você conhece as leis, os mandamentos, que você está garantido, que você nasceu judeu e está salvo. No capítulo 3 também nós vamos ver que não é assim só porque você tem resistência às leis judaicas que você está salvo também. Os gentios precisam do arrependimento. No capítulo 4 nós vamos ver que nós herdamos de Deus várias bênçãos. No capítulo 5 nós somos justificados por meio da fé, e o Espírito que estava em Jesus está em nós. E no capítulo 6 a coisa começa a engrossar, porque a gente tem que lutar contra a carne, respondendo à salvação que foi nos dada. No capítulo 7 a gente sabe que a luta contra a carne vai ser constante. No capítulo 8 a gente tem esperança, porque a gente está em Cristo e o Espírito Santo intercede por nós. E no capítulo 9 Deus vai falar sobre um tema importante, que é a eleição. Mas os irmãos estão vendo que em todos os capítulos Deus está responsabilizando o povo sobre algo. Que em todos os capítulos o Senhor está chamando as pessoas à responsabilidade. Amém? Amém. Está claro até agora, irmãos? Amém? Está claro? Então, vou começar a pregar agora. E como a gente começou a pregar todos os temas, irmãos, o objetivo principal é nós trazermos mensagens mais devocionais sobre Romanos. Nós vamos trazer as aplicações teológicas, mas o objetivo é a gente ter mensagens mais de coração, mais pastorais. Então vamos lá. No capítulo 9, o apóstolo Paulo começa fazendo uma oração que o nosso irmão Moisés orou, e Deus não ouviu Moisés, e também não ouviu o nosso irmão Paulo. Que oração é essa? Senhor, vamos fazer um acordo. Moisés falando com Deus lá no Antigo Testamento em Êxodo. Vamos fazer um acordo, Senhor? Vamos fechar um combinado? Qual que é o combinado? O Senhor risca meu nome do livro da vida e fazer esse povo todo entrar na terra prometida. E Deus falou assim: não, a alma que pecar,
essa sim vai sofrer. Você vai continuar aí, e eu vou no meio desse povo todo pecador, e vou cumprir a minha palavra. O nosso irmão apóstolo Paulo, inspirado nisso, diz assim: eu queria, eu desejava, eu ansiava que os meus compatriotas, aqueles que nasceram em solo sagrado, aqueles que receberam as promessas de Deus, crescem em Jesus Cristo. E eu estou disposto a apostar a minha salvação, para que eles alcancem essa salvação, para que eles sejam salvos também. Só que Paulo sabe que isso é impossível por dois motivos. Primeiro motivo, é impossível porque Deus não risca o nome de ninguém no livro da Bíblia para escrever o nome dele, de outro. A única morte que causa salvação é Jesus Cristo. E a segunda coisa é que, mesmo se fosse possível, Paulo não passava de um pecado. E o sacrifício de Paulo não era suficiente para salvar ninguém. Não era suficiente. Paulo era um santo homem de Deus, mas não passava de um pecador. Então não estava. Por isso que ele fica angustiado. Só que aqui, irmãos, nós tiramos a nossa primeira lição para a pregação de hoje. Irmãos, nós devemos, meus amados irmãos, nós devemos buscar um lugar que nos dá conforto. Glória a Deus. Nós devemos, meus irmãos, buscar um lugar onde a gente é bem cuidado. Glória a Deus. Nós devemos, irmãos, fazer tudo para que o Evangelho seja transmitido a nós de maneira fiel, verdadeira. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos, irmãos, buscar um bom contexto para servir ao Senhor. Só que isso, irmãos, não deve ser o primeiro lugar. Em primeiro lugar, nós temos que estar dispostos, irmãos, a sofrer para que os outros recebam o Evangelho. Nós temos que estar dispostos a perecer, a sermos amaldiçoados, para que outros sejam abençoados. Irmãos, quantas pessoas já mudaram de igreja? Quantas pessoas já fizeram tantas coisas ruins, buscando o conforto de si mesmo e desprezando que a vontade de Deus é que ele padecesse para que os outros pudessem crescer? São pessoas que vão pulando de igreja. De 2 em 2 anos ele está mudando de igreja. De 1 em 1 ano ele está mudando de igreja, porque ele está sempre buscando conforto para si. Não quer suportar a aflição para que ninguém cresça. Ele só quer que ele se alimente. E aí, irmãos, você vai no YouTube e faz uma pregação, é muita pregação para que eu seja alimentado, para que eu seja cuidado, para que eu seja transformado, para que eu seja restaurado, para que eu. Só que o apóstolo Paulo nos diz, em 2 Coríntios capítulo 13, a minha missão é o seguinte: que cada vez eu ame vocês mais, mesmo que vocês me amem menos, e cada vez eu me desgaste mais, para que vocês cresçam no Senhor. Na igreja é fácil. Só que, meu amado irmão, quando foi a última vez que você engoliu seco? A pessoa te ofendeu, a pessoa te pôs para baixo, e você engoliu seco, não respondeu a pessoa à altura, mesmo com direito, porque você lembrou que você não pode ser um empecilho para que aquela pessoa alcance o Evangelho. Pregações que não se ouvem mais. Bom, meu vizinho é encrenca, mas não dá para suportar, porque eu não quero que um dia eu seja impedimento para que ele chegue a Cristo. Moça no posto de saúde, o cara no emprego, mas eu não quero colocar barreiras para que ele chegue ao Evangelho. E a justiça? Lá em Romanos 15 nós vamos ouvir isso: a vingança pertence ao Senhor. Sofre o dano para que aquele não tenha nada que lhe acusar. Nós já estudamos sobre justiça, que quem tem o direito tem que levar na justiça mesmo, seguindo os ritos legais. Mas quanto foi que você recebeu um dano para que não fosse impedimento para que os outros crescem no Evangelho? Nós temos o contrário atualmente, testemunhos de que, olha, eu pus na cara mesmo, Deus foi comigo, eu pus a pessoa no lugar, eu fiz o quê? Pois é, você saiu vencedor, o seu ego foi alimentado, mas
aquele ímpio foi embora, lembrando que foi humilhado pelo crente. E aí, meus irmãos, eu aprendi uma coisa esses dias que me chamou muita atenção. Você nunca pode dizer assim: a igreja não evangeliza mais, a igreja não profetiza, a igreja não faz mais isso, a igreja não faz mais isso. Ó, irmão, eu estou vindo te visitar aqui hoje, porque a igreja não visita mais, né? Fazer o quê? Eu estou aqui te visitando. Não, meu irmão, negativo. Se você foi lá, você é corpo de Cristo. Então a igreja foi lá. Se você ajudou, se você tirou do seu bolso, comprou uma cesta básica, negativo. A igreja está operando, porque você faz parte do corpo de Deus. Então talvez as pessoas nunca vão conhecer a redenção e graça. Mas o crente lá, o crente foi tão desrespeitoso. O crente, então o apóstolo Paulo estava disposto a sofrer, estavam dispostos a padecer, como padeceu, para que os irmãos dele pudessem receber o evangelho. Segundo ensino, meus amados irmãos, não é de hoje que as pessoas acham que só a palavra resolve, que só o tipo resolve. Havia uma tradição no primeiro século de que os judeus, só de ter nascido judeu, já era salvo. Os judeus, só de ter nascido judeus, já era salvo. Existia uma salvação no DNA. Por incrível que pareça, Calvino também acreditava nisso. Filho de salvo já é salvo, neto de salvo já é salvo, e assim tá beleza. Vamos lá. Mas voltando para a palavra de Deus, o apóstolo Paulo disse assim: negativo. Não adianta ter um título, não adianta ter um nome. Não são todos os filhos de Abraão salvos, porque Abraão teve filho com Agar, Abraão teve filhos com Quetura, e eles não foram salvos. Quem foi salvo foi o filho da promessa. Quem recebeu a herança foi o filho da promessa. Da mesma maneira também, Rebeca teve 2 filhos, e o Senhor virou para Rebeca e disse: o maior vai servir o menor vai ser servido pelo maior. Antes que eles pudessem dizer algo, antes que eles pudessem fazer algo, Deus já havia determinado que assim seria. Glória a Deus. Amém. Só que, meus amados irmãos, a gente tem que olhar para a palavra de Deus e não ser tão individualista quando a gente olha para a palavra de Deus. A gente tem que ser tão personalista quando a gente olha para a palavra de Deus. O que ocorre, meus amados irmãos? Normalmente, quando você olha para o Velho Testamento e Deus fala de eleição, quando você olha para o Velho Testamento e Deus fala que escolheu, Deus não está se referindo a indivíduos. Deus, geralmente no Antigo Testamento, está se referindo a nações. O Senhor está se referindo a povos. Quer ver um exemplo? Quantas pessoas saíram do Egito? 605.000 homens. Amém? Glória a Deus. Quantas pessoas chegaram em Canaã, na terra prometida? 1 milhão, mais ou menos, de homens. Quantos que saíram do Egito chegaram em Canaã? E a resposta é 2. Nem Moisés entrou. E Deus, eu estou tranquilo, eu cumpri minha promessa. Eu falei que eu ia tirar o povo de lá, ia colocar o povo aqui. Quem estava dentro desse povo aí e obedeceu, chegou. A minha promessa foi cumprida. Segunda coisa, quando a gente olha para a palavra de Deus, você vai ler Gênesis todo, e você não vai ver nenhum momento que Esaú serviu a Jacó. Em nenhum momento, pelo contrário, Jacó serve Esaú várias vezes. Então Deus não cumpriu com a palavra dele, né? Não. Se você vai mais adiante, os edomitas serviram ao reino de Judá. Se você vai mais adiante, os edomitas pagaram imposto para os reis de Israel. Se você vai mais adiante, os edomitas que se integraram ao povo. Então Deus não estava falando de 2 indivíduos, Deus estava falando de 2 nações. Terceira coisa, meus queridos irmãos, quando a Bíblia diz amei Jacó e odiei Esaú, não é bem assim,
odiei. O termo mais correto é assim: eu gostei mais de Jacó do que de Esaú. E ponto final. Quando a gente vai para a palavra de Deus, o grego, né? O grego tem entonações diferentes. Então é mais ou menos assim: irmãos, você prefere carne ou prefere peixe? E se você disser para mim assim, eu prefiro carne, aí eu diria em grego: o nosso irmão ama carne e odeia peixe. Não, pastor, eu não odeio peixe, não, eu só não gosto, eu prefiro carne, mas eu como muito peixe. Não, no grego a ideia seria mais ou menos essa. Amém. E onde nós queremos chegar, meus amados irmãos? Deus escolheu uma nação, Israel, e Deus escolheu uma nação para um propósito: preservar uma semente para que o filho dele nascesse. Aqui não está tratando, meus amados irmãos, quem foi determinado para ser salvo, quem não foi determinado para ser salvo. Aqui não está falando de quem foi ou deixou de fazer. Aqui está falando de que Deus separou as pessoas para um propósito. Você tem um poder, vou usar essa palavra aqui, de dizer não para ser salvo, não. Você pode até resistir o Espírito Santo, como diz Hebreus capítulo 3, versículo 17: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não resista, não endureça o seu coração. Mas uma coisa que você não tem poder, e isso vai se repetir algumas vezes: você não tem poder para fugir do plano que Deus decretou para a sua vida, a partir do momento que você vive para Ele. Você pode sair da igreja, se atolar no pecado e morrer no inferno. Pode. Não é bom. O Espírito Santo vai trabalhar, vai te insistir. Você até pode, mas você não pode deixar de cumprir a vontade de Deus a partir do momento que você está na presença dele. Está aí Jó. Está aí Jó, não. Está aí Jonas. Você nasceu, é profeta, então vai e cumpre o meu propósito. Eu não vou, então não vai. Eu tenho uma baleia 0 quilômetros esperando por você. Como é que não vai? Vai. Como é que não vai? Quantas vezes, meus amados irmãos, nós falamos que íamos parar? Quantas vezes nós falamos que ia deixar de lado? Quantas vezes nós falamos que quer saber de uma coisa? Acabou nada. A mão graciosa de Deus nos trouxe até a presença dele. E a nós aqui cumprindo a vontade dele, para a glória dele. Segunda parte, meus amados irmãos, que o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, essa parte eu terei misericórdia, quem não quiser ter misericórdia, é Deus falando assim: olha, eu resolvi ter misericórdia de Israel. Deuteronômio, capítulo 5, 6, 7, Deus vai jogar na cara de Israel que Israel não merecia ser o povo escolhido. Deus vai jogar na cara de Israel que Israel não merecia ser o povo escolhido. Havia gente mais numerosa que vocês, havia gente mais forte que vocês, havia pessoas mais sábias que vocês, mas eu resolvi ter misericórdia de vocês. Essa é a ideia. Eu resolvi chamar uma nação. E aí, irmãos, vem um exemplo, e aqui vai entrar um exemplo que nós temos que tomar muito cuidado, que é o exemplo de Faraó. Deus disse assim: eu endureci o coração de Faraó para que a minha glória se manifestasse nele. Hoje eu orei para algumas pessoas que prometeram estar no culto aqui e não vieram, amém? Mas Deus vai trazer para ouvir isso, meus amados irmãos. Mas nós já aprendemos, irmãos, em Romanos 1, que o Senhor, mesmo sendo Deus, não deixou-se sem testemunho e manifestou a sua glória, para que todas as pessoas reconhecessem o seu poder e a sua glória. Mas as pessoas, conhecendo a Deus, não deram louvor a Deus, pelo que resolveram adorar homens. E Deus falando assim: olha, esse do capítulo 3 vai dizer o seguinte: você vai, e eu sei que ele não vai querer me ouvir, mas você vai. Não fui eu que endureci o coração dele. O coração dele foi endurecido pela resposta que ele deu negativa à minha vontade. E aí, já que você não quer saber de uma coisa? Então eu faço você não querer. Já que você não quer, eu faço você não querer. Vou dar um exemplo aqui, que eu dei o mesmo exemplo quando nós estávamos pregando em Romanos 1. Sabe, meus amados irmãos, aquele momento que Jesus te chama para orar.
está assistindo televisão, Jesus te chama para orar. Você está mexendo no celular, Jesus te chama para ler a Bíblia. Ou você está andando e fala assim, em casa eu vou chegar e ler a Bíblia. Glória a Deus. Aí você chega em casa e fala assim, não vou ler não, não vou orar não, não vou ler não. E o que acontece? A vontade passa. Você dorme sem ter a consciência pesada. Glória a Deus? Não. Misericórdia. Deus começou a parar de falar. Deus começou a parar de falar. E se a gente continuar resistente, Deus vai falando cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. E como diz Hebreus, nós endurecemos ou tornamos a nossa serviço dura. Para isso, meus amados irmãos, nós temos que sempre estar atentos para ouvir a voz de Deus. Vou na igreja hoje não. Eu não vou não. Não vou não. Não vou não. Pois é. Aí como aconteceu com o faraó, Deus vai aumentando as pragas, Deus vai aumentando as dificuldades, Deus vai aumentando até que a nossa vontade seja quebrada e nós nos curvemos a Ele ou morramos na ignorância. Como o apóstolo Paulo diz, mas nós não somos assim. Nós somos eleitos, chamados para responder a Deus positivamente. Os últimos versículos aqui, irmãos, vai tratar de dois temas para a gente concluir a pregação de hoje. A primeira, a quarta parte, vai do versículo 19 até o versículo 29, que Deus vai mostrar que Ele é soberano. Irmãos, Deus resolveu seguir as regras que Ele mesmo criou para a glória dEle. Deus resolveu obedecer os decretos que Ele mesmo decretou para a glória dEle. Mas nós não podemos deixar de lembrar, irmãos, que Deus tem o poder para fazer o que Ele quiser a qualquer momento. Deus pode fazer. Irmãos, isso aqui é um exemplo muito simples. Mas quantas pessoas já entraram em complexo, irmãos? Isso aqui é um exemplo simples, mas talvez traga cura a você. Oh Senhor, por que eu não falo bem? Por que eu não sou tão bonito? Por que eu não sou um olho de 2 metros de altura, com os olhos azuis? Por que eu não nasci rico? Por que minha família não nasceu na Irlanda? Por quê? E a resposta de Deus é, cala-se, porque o oleiro tem poder de fazer do barro que ele quiser. Irmãos, não existe acaso na obra de Deus. Mesmo no mundo tão pecaminoso e mau, Deus não perde o controle, Ele faz o que Ele quer. Só uma coisa que Deus não determina. Ele aproveita, mas Ele não determina. Como diz o capítulo 3 de Romanos, Deus não determina o pecado. Pecaremos nós para que a glória de Deus seja maior? Negativo. Não faça isso. Não coloque o pecado na conta de Deus. Mas Deus, Ele é soberano. Deus é tão soberano, irmãos, porque eu já encontrei crente com esse nível de esquizofrenia. O que é esse nível de esquizofrenia? O crente que olha para a Bíblia, lê o mandamento com clareza, está claro. Perdoai os que vos perseguem. Lê o mandamento, não tirai palavra torpe, não serve a palavra torpe da sua boca. Lê, apresentai com júbilo ao Senhor. Ele lê, fala assim, eu vou desobedecer, e depois eu vou orar, e Jesus vai dar um jeito para resolver a minha desobediência, porque eu estou orando. Normalmente se encontra isso quando a pessoa quer namorar alguém descrente, normalmente é isso aí, eu estou orando, Você está orando contra a vontade de Deus. Deus é soberano e Ele não negocia a palavra dEle. Ele não negocia a palavra dEle. Não adianta, meus amados irmãos. Pode parecer que está bom na desobediência. Pode parecer que as coisas vão bem quando eu não estou ouvindo a palavra de Deus. Pode parecer que está 1000 maravilhas. Irmão, não está. Porque Deus não negocia o que Ele falou. Ele é soberano sobre a sua palavra. Não existe real felicidade no mundo.
Não existe real felicidade no mundo. O mundo oferece, com o seu dinheiro e a sua riqueza, momentos que demonstram felicidade. O ímpio passa por momentos de verdadeira alegria. O ímpio, quando o filho nasce, fica feliz de verdade. Quando é promovido, fica feliz de verdade. Mas isso, irmãos, não ocupa, isso não tapa o buraco que é a necessidade de estar com Deus. Não meça força com o Senhor. Isso, irmãos, não é para ímpios. Não meça força com Deus. Todo mundo que pagou para ver foi humilhado, foi destroçado, porque resolveu medir força com aquele que tudo pode fazer. Eu não sei se os irmãos conheceram o crente assim, mas eu conheci uns dois. E todos os dois acabou muito mal. Quem é Deus para me obrigar? Quem é o Senhor? Falei, pelo amor de Deus, dá errado. Porque Ele tem o poder de fazer o que Ele quiser. E por hoje é o seguinte, irmãos. Na caminhada cristã, nós corremos o risco de acabar como o povo judeu. Na caminhada cristã, irmãos, nós corremos o risco de acabar com o povo judeu. Nosso irmão Salomão, que escreveu o Eclesiastes, diz o seguinte: não existe nada de novo debaixo do céu. Nada de novo. Muda-se os atores, mas a peça é a mesma. O que isso quer dizer? Quer dizer que, de maneira geral, a humanidade vai sempre errar nos mesmos erros, vai sempre cometer os mesmos equívocos, vai de maneira geral, vai sempre acontecer isso aí. Deus, pela sua infinita graça, vai abençoando a igreja e vai mudando a realidade de alguns, mas a humanidade vai seguindo o curso. É cíclico. Ok. E o que isso tem a ver? Isso tem a ver, irmãos, que muitas pessoas, não são poucas as pessoas, que vão tropeçar em Jesus e vão cair e morrer. Vão tropeçar em Cristo, vão cair e morrer. Como assim tropeçar em Cristo? Vão estar tão preocupados com os seus mandamentos próprios, vão estar tão preocupados com os seus pecados próprios, vão estar tão preocupados com os seus problemas, vão estar tão preocupados com as suas filosofias, vão estar tão preocupados com tanta coisa que não dá para listar, e ele vai bater em Cristo e não vai aceitar, ou não vai reconhecer pela fé que Cristo é suficiente para lhe salvar. Irmãos, quantas pessoas que estão levando uma vida cristã bem mais ou menos, porque acreditam que o seu pecado é maior que Jesus. Quantas pessoas que saíram da igreja e não voltam, porque acreditam que pecaram demais para Jesus perdoar. Quantas pessoas, irmãos, que saíram da igreja e não voltam, porque quebraram votos que mesmo eles mesmos decretaram sobre si e estão envergonhados. Quantas pessoas que vão tropeçar em Cristo. Mas, por outro lado, existem alguns como nós, que quer saber de uma coisa? As minhas obras não me salvam. O meu pecado não é mais poderoso que Jesus Cristo. Eu não era nem povo, e Deus resolveu me chamar de filho. Eu não era amado, mas o Senhor me amou, e por causa disso eu não serei envergonhado quando diante de Deus eu me apresentar e as marcas de Jesus Cristo e o seu sangue forem suficientes para me justificar diante do Pai. Meu Deus, eu não sei porque Jesus tem falado tanto sobre isso esses dias. Para com isso, irmão. Não existe brecha, não existe laço, não existe maldição que seja suficiente para parar o poder de Jesus Cristo em perdoar, para impedir o sangue de Jesus Cristo de quebrar as cadeias, para nos colocar de pé e nos colocar em triunfante na caminhada do salvo.
Vocês não eram nada. Irmãos, é por isso que a Bíblia fala que nós fomos colocados como ciúmes do povo judeu. Gente, fez tudo. Driblou o goleiro e chutou para fora. Fez tudo. Guardou, obedeceu, renunciou. Fez tudo. É cordeiro, igual a gente estudou hoje na escola bíblica. Mata cordeiro, vai, limpa a roupa, troca de roupa, volta. Canseira, meu Deus do céu. Fez tudo. Jesus apareceu diante deles. Não sei, não está aparecendo. Ela é de Nazaré, né? Ninguém perguntou onde ele nasceu. Ela é de Nazaré. Se perguntasse, Jesus respondia: eu nasci em Belém e tal. Não, ninguém respondeu. E nós, irmãos, que estávamos à beira da morte, muitos de nós, irmãos, o dia posterior ao dia que nós encontramos com Cristo, era o dia da nossa morte, e nós cheios de defeitos, de pecados, de problemas, de hipocrisia, como alguns que nasceram na igreja como eu, cheio de tantos problemas. Um dia olhou para Cristo e falou assim: eu creio que Ele tem poder para nos salvar, e de agora em diante eu nunca mais serei confundido. Eu tenho uma certeza. Que certeza é? Como foi pregado, eu tenho uma certeza, e não é porque eu não sei que o diabo tem as suas armas e o seu poder para destruir. Eu sei e temo e tomo cuidado com a palavra de Deus, mas eu tenho uma certeza: o quê? Que aquele que começou uma boa obra, ele vai concluir até o dia de Cristo, porque enquanto eu confiar nele, eu não serei envergonhado. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus elegeu a igreja para ser salva. Aleluia. Deus determinou que vai voltar para buscar o noivo dele. Glória a Deus e aleluia. E nós, pela infinita graça do Senhor, atendemos ao convite do Pai e fazemos parte dessa noiva limpa, santa, eleita e agradável. Então, irmão, tenha paz, que enquanto você confiar em Cristo Jesus, você não será envergonhado. Talvez nós passaremos por humilhação aqui, é normal, mas diante do inferno, diante dos demônios, diante dos anjos do céu, diante do trono de Deus, nós seremos chamados de filhos. Glória ao Cordeiro de Deus. Ó Pai eterno, santo e poderoso Rei, eu quero te pedir nessa noite, meu Pai, que teu Espírito venha sobre nós mais uma vez, meu Pai, e manifeste a tua vontade. Ó Deus amado Senhor, nos leve, Pai amado Senhor, a perecer, meu Pai, para que outros tenham vida. Nos leve a sofrer, Pai, para que outros sejam salvos. Ó Pai amado, não nos deixa fugir, meu Pai, do teu chamado, do plano que o Senhor decretou antes de nós nascermos, Pai, mas que nós nos alinhemos à tua vontade. Ó Pai amado Senhor, que o nosso coração nunca seja endurecido à tua voz, ao teu grandioso convite, ó Pai amado Senhor, que nós amemos a tua soberania e andemos por fé, Pai amado Senhor, escandalizando, meu Pai, o mundo, meu Pai amado Senhor, com a sua graciosa graça, com a sua escandalosa graça, Pai amado Senhor. Obrigado por nos amar, obrigado, Pai, por nos acolher, obrigado por nos escolher, Pai, para a glória de Deus. Oh, Pai amado Senhor, que toda mentira de Satanás seja dispersa, que todo plano do inimigo seja desfeito, que toda acusação caia por terra, e nós tenhamos paz para a glória do Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. E glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.